Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Olha, hoje está sendo um episódio tão extraordinário. A gente conseguiu trazer um doutor de referência aqui no estado do Espírito Santo. Doutor de implantes, trabalha com implantes capilares. E ele está aqui do nosso lado. Mas antes de apresentar ele, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque aqui vai ter insights tão extraordinários que você vai aprender para sua vida, para sua carreira, por tudo. É muito aprendizado aqui. Eu acredito muito que alguma coisa você vai colher e vai ser plantado na sua vida. Então é isso. E ele está aqui do nosso lado, Dr. Vitor Frauches, é isso? Exatamente. Queria agradecer pelo convite, estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa trajetória, né? Abrir um pouquinho da nossa história, para que possa inspirar também outras pessoas que estão começando aí, seja na vida, seja na carreira médica, seja na carreira do empreendedorismo. E doutor, como surgiu tudo isso? Mas antes de falar como tudo surgiu, fala um pouco de quem é o doutor. As pessoas estão curiosas para saber quem é o doutor. Cara, hoje sou um cara muito família, né? Gosto muito de passar o meu tempo com a minha família, saio muito pouco, né? Já tive minha época de sair, né? Mas hoje eu tenho a filhinha de 9 meses, então eu curto muito o dia. Eu acho que a minha maior vontade hoje em dia é estar junto da família. Então acho que é o cara que trabalha bastante, né? Que corre muito atrás e que a família acima de tudo. E como começou tudo isso, doutor, que você descobriu nessa área de implante capilar? Olha, a medicina veio por causa do meu pai, né? Então, uma grande referência para mim. E dentro da medicina, primeiro, não cheguei diretamente na área da estética ali. Primeiro, eu passei pela parte de imagem, de radiologia, também seguindo os passos dele, né? E essa área de beleza, ela começou pelo empreendedorismo, né? Eu sempre fui muito ligado na parte de empreendedorismo, já tive empresas, algumas deram errado, outras estão ainda dando bastante certo, né? E eu abri uma clínica de estética, era uma franquia, e era o meu. Falei assim, dentro da área eu vou trabalhar, mas eu vou fazer, né? Render outros frutos por ali. E então, dentro dessa estética, eu comecei a ver o aumento da autoestima nas pessoas que a gente tratava, que a gente cuidava. E um dos meus ex-sócios, né, sócio na época, ele me apresentou, ele não é da área médica, mas ele me apresentou o transplante capilar falando que era algo que estava em alta, estava, né, crescendo o mercado. E na época eu não dei muita bola, né, mas eu focava muito na área de imagem ainda. Mas aquela sementinha ela foi plantada. E vendo aquela questão da autoestima, vendo o aumento de busca do público masculino, né, na clínica de estética, eu fui correr atrás. E aí fui buscando informações, especializações, cursos, fellows. E aí, depois de 2020, né, que foi acho que foi a virada de chave, foi quando eu, né, acho que abracei a área capilar, a área da tricologia. E aí, com as pós-graduações, com os fellows, hoje a gente está aí com mais de 1.300 pacientes operados. Acho que já passamos aí dos 4, 5 mil pacientes atendidos. Né? Então, com bastante sucesso e, graças a Deus, sendo referência aqui no estado no que tange o transplante capilar de alto padrão. E doutor, quando você fala sobre autoestima, identidade, o que é de verdade? Eu acho que para o nosso paciente ele poder olhar no espelho é, e se sentir de volta lá na juventude, ter aquela segurança de olhar no espelho, ter segurança de ir num evento social. Né? Eu já tive pacientes que falam, olha, eu não vou na igreja tem tantos anos, eu não vou num casamento tem tantos anos. Aí você pergunta, mas por quê? Porque não pode entrar de boné. Então, então trazer esse resgate da autoestima, esse resgate da, acho que da identidade do paciente, isso é muito mais do que cabelo, né? Acho que é mudança de vida.
realmente. E gera tanto impacto, né, doutor? Assim, parece que é coisa mínima, mas a pessoa com calvície, por exemplo, e a pessoa com cabelo, dá uma diferença de 15 anos, mais ou menos, né? Ah, cara, um transplante bem feito é aquele transplante que não pode parecer transplante, não parece que foi feito cirurgia. Isso traz. É a moldura do rosto, então rejuvenesce ali 10, 15 anos facilmente, facilmente. E tem uma diferença entre tratar cabelo e mudar a vida de alguém, doutor? Eu acho que a gente muda a vida, né, através do tratamento ali, seja o tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Mas eu acho que o principal é o mudar a vida. Acho que o tratamento é só o meio que a gente utiliza ali para mostrar, né, para os nossos pacientes que essa mudança ela pode acontecer e na grande maioria dos pacientes elas devem acontecer porque nossos pacientes mudam para muito melhor. E tem uma história que você tinha falado, questão do policial. Só Tem que essa tantas história. histórias Teve boas. histórias boas, né? E assim, foi um momento que ele ficou impressionado com o resultado, foi isso, doutor? Tem um bom tempo, isso foi no início da minha carreira, né? E ela ficou marcada, né? Principalmente por isso, por ter sido no início e porque eu tinha uma imagem, né, do policial, aquele policial mais fechadão, né? E ele quase chorou lá comigo na recepção da clínica, falando da mudança que ocorreu na vida dele depois do transplante capilar, né? Até das pessoas na rua o tratando de forma diferente, com um sorriso, com um bom dia. E ele falava que antes não era tão assim. E aí foi até que a gente conversando, falou, cara, você acha que quem mudou as pessoas ou foi você que mudou o seu jeito de ser, né, o seu jeito de tratar os outros, o sorriso ali, e aí todos em volta acabaram te abraçando, né? Então é uma que eu não esqueço, a história é muito bacana. Diz que a pessoa, por exemplo, com calvície ou mesmo careca, assim, tem aquela feição de pessoa mais durona, todas as vezes nem é. Não. Mas realmente é porque faz a diferença. O cabelo, ele traz aquela coisa daquela conexão, não é isso? Acho que às vezes está se escondendo ali, né? Querendo passar aquela imagem, não sei o quê. Mas quando você conversa ali, não é bem assim, né? Então, óbvio que tem pessoas que estão bem, estão felizes, né? Estando careca e tá tudo bem. Eu acho que o principal é você estar feliz, seja com cabelo, seja sem cabelo. Agora, se a calvície ela tá te trazendo um incômodo, isso a gente pode resolver, né? Então a gente consegue planejar muito bem e trazer, né, de volta aquilo que você sentia lá atrás quando você tinha o cabelo. Então acho que o mais importante é a pessoa estar feliz, seja com cabelo, seja sem cabelo, mas a gente tem solução. Doutor, a gente sabe que vocês são referência aqui no estado. E qual é a diferença entre o profissional que ele é bom e esse de excelência? Olha, o profissional de excelência ele está sempre incomodado. É o que eu comentei mais cedo, ele está sempre insatisfeito na medida correta. Ele está sempre buscando melhorar a entrega para os pacientes. Então, ele está sempre nos congressos, ele está sempre buscando trazer novas tecnologias e aperfeiçoando cada vez mais, né? Então, o bom profissional, às vezes, ele entra no mercado, aprendeu uma vez e ali fica. Ele vai ficar estagnado e vai passar o tempo. Ele vai continuar entregando em 2026 uma cirurgia de 2020, de 2021, 2022. E mudou muita coisa, né, no transplante capilar, em questão de tecnologia, inteligência artificial, ajudando a gente no planejamento. Então, o excelente profissional ele está sempre antenado, ele está sempre trazendo, né, novidades. Eu mostro isso, né, para os meus pacientes na consulta. A diferença, por exemplo, do material, da evolução que a gente saiu de 2020 para 2026, o que muda na cirurgia. Então, tem que estar sempre aprendendo, né? Um dos motivos que eu busquei, por exemplo, eu entrei como professor da pós-graduação em São Paulo esse ano, então praticamente todo mês eu estou em São Paulo dando aula, e isso, né, quando você ensina, você aprende, né? Então você é obrigado sempre a estar reciclando, e isso é muito bacana. Então a gente troca muita informação com os médicos que estão aprendendo, e a gente vai renovando conhecimento e sempre em busca de entregar o máximo para os nossos pacientes.
Doutor, a gente sabe também que você tem muitas formações internacionais, não é isso? E o que isso muda na hora de fazer a operação? Olha, os fellows que a gente fala, né, que são as buscas de conhecimento em outros lugares, eu acho que isso é muito importante porque molda o profissional, né? Você vai aprendendo um pouco, né, de cada tecnologia, né, de cada entrega. Então, eu tenho colegas que operam nos Estados Unidos, eu tenho colegas na Europa, e essa troca de informação, ela é muito saudável, porque a gente aprende às vezes um detalhe, um insight, e aí você no congresso, né, nos congressos que a gente participa, a gente traz isso para nossa prática e às vezes uma mudança fala, melhorou bastante. Então, no Brasil hoje está na vanguarda do transplante. Hoje a gente tem os melhores cirurgiões capilares do mundo aqui no Brasil. Então, a gente troca muita informação, sempre pensando em entregar uma cirurgia de alto padrão. Isso é muito importante. Então, o médico excelente, ele tem que estar buscando estar em todos os congressos, né? Participar das sociedades internacionais, para que traga muito conhecimento, muita tecnologia para os nossos pacientes, aqui em Vitória. Aqui no estado, né? E uma curiosidade, doutor, tem alguma técnica subestimada entre os doutores? Existe? Técnica subestimada? É. Olha, eu acho que é uma técnica que ainda está em franco crescimento, que não muito utilizada, que a gente faz lá na clínica, é a técnica sem raspagem, né? Acho que é uma técnica para o paciente que busca uma discrição no pós-operatório fantástica, né? Então, a gente consegue fazer a extração dos folículos sem raspagem, sem corte dos fios, e você consegue aumentar a densidade, né, do scalp médio ali, do frontal, da coroa do paciente, e ele voltar 2, 3 dias para o mundo dele social, para o mundo, né, de trabalho ali profissional, sem parecer que foi feita uma cirurgia. Então, ainda é uma técnica, eu acho que dentro do transplante capilar ainda pouco utilizada, eu acho que é subestimada e que tem muito a crescer nos próximos anos. E no Instituto Frausch a gente já entrega isso. Praticamente todo mês a gente tem cirurgias desse tipo. E na sua percepção, a técnica ela tem que se adaptar de acordo com o paciente? Olha... Ou seria o contrário? Vamos lá. Eu acho que a técnica ela vai se adaptar ao paciente, porque cada paciente é um indivíduo, né? Então, não vai ser o paciente que vai se adaptar à minha técnica. Eu acho que a gente tem nuances, por exemplo, eu uso lâminas customizadas na hora de fazer os canais que vão entrar os folículos. E essa lâmina, ela é medida de acordo com o tamanho do folículo do meu paciente. Então, ontem mesmo eu fiz uma cirurgia que um folículo enorme, de 6 milímetros. Então, aquela lâmina ela foi feita pelo tamanho daquele paciente. Então, a gente tem que se adaptar aos pacientes. A gente tem paciente com cabelo fino, paciente com cabelo grosso, paciente com cabelo encaracolado, paciente com cabelo afro, que a gente fala, né, que é o mais encaracolado de todos, o crespo. Então, cada um demanda um ajuste, né? Então, não é o paciente que vai se adaptar àquela técnica, é a técnica que tem que se adaptar ao paciente. E também uma pergunta, doutor. O que caracteriza uma técnica natural? Porque lá no seu instituto você expressa muito essa naturalidade. Sim. Olha, eu acho que eu falo assim, natural só Papai do Céu, né? Então a gente tem que olhar como é o natural. Né? Então você tem que estudar muito o que é natural, como foi feito o natural, qual que é o tipo de fio, a angulação, a escolha correta, né, dos fios, da angulação, da direção, da distribuição. Então isso são anos e anos de estudo para você conseguir entregar uma linha que não parece que foi feita cirurgia, né? Então, mas é que negócio, a gente vai chegar perto do natural, o mais perto possível, né? Mais natural mesmo, só Deus. E tem alguma diferença, doutor, de implantar fio e construir algo natural?
Eu falo que botar cabelo muita gente coloca por aí, né? Ela trabalha com transplante de alto padrão. Então a gente sabe selecionar cada folículo. Então cada folículo que eu extraio, ele é passado, né, pela minha equipe, que é muito grande em todos os microscópios que a gente tem. Então esses fios, eles são contabilizados, eles são categorizados. Então a gente tem fios, tem folículos que tem 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios. A gente tem folículos com fios finos, fios grossos. E isso, cada um tem um local certo para ir, né? Além disso, a gente tem uma direção, uma angulação. Então a gente tem redemoinhos. Então a gente tem que seguir isso daí, né? Então faz total diferença. E, doutor, você concorda comigo que tem pessoas que muitas das vezes têm medo, tem pessoas ainda que têm medo de cirurgias, medo de fazer uma consulta, por exemplo. O que você diria para essas pessoas que têm medo hoje de fazer um implante? É super tranquilo, né? O público masculino geralmente tem, né, esse pé atrás, né, de procurar ajuda, procurar o médico. Não tenha medo. A cirurgia é uma cirurgia muito tranquila. A gente faz com sedação venosa, então todos os pacientes estão dormindo durante a cirurgia, então é muito confortável, muito seguro. A gente tem um anestesista cuidando da saúde dos nossos pacientes durante toda a cirurgia. Então, é uma cirurgia que você não vai sentir dor, né? Você vai simplesmente dormir e o trabalho vai ser entregue pronto para você, né? Com a toda maestria que a gente tem lá no Instituto Fraus. E a consulta, acho que é um momento de bate-papo. Eu falo com meus pacientes que é um bate-papo, que é ali que a gente vai entender a história do paciente, entender o tipo de calvície que ele tem, entender as expectativas, né? E traçar um planejamento. Óbvio, fazer diagnósticos, né? Mas traçar um planejamento, porque eu brinco que é como se fosse uma fazenda, né? Então a gente tem fazenda que você já pode plantar de qualquer jeito ali, que vai nascer, porque ela já está preparada. Mas tem fazendas que precisam de um preparo. Então você prepara aquele terreno, você vai plantar, você vai adubar, você vai irrigar, porque lá na frente o que a gente quer é a colheita. E para aquelas pessoas, doutores, que muitas vezes falam bem assim, eu tenho medo de ficar artificial, o que você diria? Não tem esse medo, porque eu também tenho esse medo, né? Vai ficar igual quando era antes. O meu medo é entregar algo artificial, né? Porque a gente só entrega naturalidade. Então, isso eu falo em toda consulta, o pessoal pergunta assim, o que é inegociável? Naturalidade. Aí, para a gente atingir naturalidade, a gente tem alguns fatores que a gente comentou, né? De direção, angulação, a escolha do tipo de fio, a densidade. Então, não tem esse medo. Hoje a gente entrega linhas que até o seu barbeiro vai achar que é natural. Então, vamos seguir essa linha do medo, então. E aquela pessoa que muitas vezes diz assim, eu tenho medo de perder os fios novamente. Vamos lá. O cabelo transplantado, ele vai te acompanhar, né? A gente fala em tratamento clínico muito, né, com os nossos pacientes, porque o cabelo nativo dele, aquele cabelo que ele chegou na consulta, por exemplo, aquele cabelo, ele é um cabelo que ele sofre com a calvície, sofre, né, vai afinando com o tempo. Então, para esse cabelo a gente precisa tratar, porque o resultado do transplante dele vai ser um somatório entre aquilo que ele tem e aquilo que foi colocado e se desenvolveu. O nosso papel é manter esse resultado no longo prazo. E aí que entra o tratamento clínico, né? Que a gente tem que fazer algo simples e fácil para os nossos pacientes, para que eles consigam manter isso no longo prazo e manter resultado que seja satisfatório, que transforme vidas. E para aquela pessoa, doutor, que tem pouco cabelo naquela região doadora, existe possibilidade para tudo, né? Existe possibilidade para tudo. Pacientes que têm calvícies avançadas com áreas doadoras pequenas, né, a gente primeiro faz um preparo, né, também de planejamento e alinhar expectativas. Normalmente esse paciente vai precisar de mais de uma cirurgia, tá? Então a gente faz uma extração, né, da área doadora do cabelo e podemos também associar a retirada de barba, peito, né, que a gente chama de Body Hair Transplant, que é o BHT, que é utilização de pelos corporais também na cirurgia. Então a gente faz, né, com certa frequência também. Mas
calvícies avançadas, dentro de um planejamento, esse paciente vai precisar de 2 cirurgias por causa da quantidade que ele precisa. Então, normalmente, são 2 e a gente já monta esse planejamento com o paciente. É um grande desafio? Mas pode ser resolvido. E a questão dos jovens? Os jovens podem também já fazer esse tipo de procedimento, doutor? Pode, mas eu tenho ressalvas, tá? Paciente muito jovem, primeiro eu vou pelo caminho mais conservador, que eu acho que né, nessa idade ele tem pouca perda, né, pouco tempo de perda. Então o tratamento clínico normalmente traz resultados assim fantásticos. Então primeiro no paciente jovem a gente estabiliza a calvície desse paciente, né? Porque se ele está procurando ajuda jovem, normalmente ele tem uma calvície mais agressiva. Então, o primeiro passo é estabilizar a calvície daquele paciente. E aí sim, se tiver necessidade, a gente entra com a cirurgia. E o que você diria também, doutor, para essas pessoas que já estão no período de 50 a mais? Tem solução? Com certeza. Com certeza. Dá para viver novamente, feliz, ficar mais bonito. Pacientes. Já operei paciente de 75 anos. 75 anos, então, doutor? Então, assim, não tem limite para querer estar bem, para querer se sentir bem. Né? Se o paciente está bem, né, de saúde, ele pode operar com certeza. Então, assim, não é, eu já estou velho, eu já estou isso e aquilo. Não. Estando bem de saúde, a gente pode operar, sim, sem problema nenhum. E não tem idade para querer se cuidar, para querer se sentir bem. E muitos dos homens chegam falando assim, não, eu já cuidei da minha família, eu já cuidei dos meus filhos, agora eu quero olhar para mim, eu quero cuidar de mim. Né? Então a gente pega muito público 50 a mais ali que está nessa fase de olhar para o eu interior dele e cuidar dele. Né? Então não tem, acho que esse estigma, não, já estou velho, acho que já caiu por terra há muito tempo. E o que você diria, doutor, para aquelas pessoas que falam bem assim, achei uma clínica mais barata, qual conselho você daria? Porque diferença tem. Hoje a gente tem clínicas e clínicas aqui no estado, tem valores e valores. Eu acho que o cliente ele tem que estar muito preocupado no resultado dele. E o transplante capilar, ele querendo ou não, é uma cirurgia cara, porque é uma cirurgia que demanda uma equipe grande, é uma cirurgia longa, de um acompanhamento muito longo, que utiliza materiais de alta tecnologia, materiais muitas das vezes que são importados, então dolarizados. E se você tem uma cirurgia muito barata, algo está sendo negligenciado e isso pode cobrar um valor muito alto depois. Então, tenha cuidado, né? Busque informações, né? Busque pessoas que já passaram pela cirurgia, então clientes, né, do seu médico, da sua clínica, para que você tire dúvidas e consiga acertar muito bem na escolha do seu médico. E vocês têm um diferencial muito forte lá no negócio de vocês, doutor? Olha, hoje a gente está acho que na vanguarda aqui no estado, trazendo motores extratores da melhor qualidade. Né? Então a gente tem tanto o Zeus quanto o Mamba, que são assim, os melhores do mundo, para poder atender a todos os tipos de cabelo. É a adaptação da técnica ao paciente. Né? A gente tem a implantação sendo feita com implantes, então isso leva a gente a usar lâminas menores, menor cicatrização, conseguir dar mais densidade, mais naturalidade. Então, isso é um grande diferencial, tecnologia e qualidade de entrega, e além do que fazer cirurgias gigantescas, como eu comentei, ontem mesmo fiz uma cirurgia de 7.300 folículos, poucos no Brasil entregam isso, e a gente entrega com consistência lá no Instituto Frauches. E tem um mito dentro do seu mercado, doutor, entre implantes capilares? Mito? A gente tem muito mito na questão do cabelo, né? O mito dos gamezinhos que resolve, acho que mito do boné deixa careca, acho que tem muitos mitos, e a verdade é que a gente tem uma condição crônica e ela precisa ser tratada, precisa ser levada a sério, e que a gente consegue mudar vidas ali, né, aliando o tratamento clínico à
cirurgia. E é verídico, doutor? Quanto mais enxertos ali, cabelo, fica melhor, fica mais bonito? Não necessariamente, né? Eu acho que a escolha correta dos folículos onde eles vão ser colocados, a angulação correta, a distribuição inteligente, né? Às vezes ela entrega um resultado melhor do que mais folículos. Até porque se você não sabe a qualidade daqueles folículos que estão sendo colocados, números às vezes podem enganar muito os pacientes. E vamos lá. Vamos para uma parte agora aqui do ping-pong. Vamos lá. Você só pode escolher a opção, hein, doutor? Eita, Vamos lá. vamos lá. Medicina ou empreendedorismo? Empreendedorismo. Técnica ou experiência, doutor? Técnica. Por que você pensou em técnica? Porque a experiência vem com o tempo. Se você não tiver técnica, não adianta você ter experiência. Cabelo ou autoestima? Autoestima, Resultado natural ou resultado rápido? natural. Por que você Assim. pensou natural, doutor? Porque é inegociável para mim. Eu falo com os meus pacientes. São Paulo ou Espírito Santo? Espírito Santo, com certeza. A casa da gente, né? Eu já morei fora e não troco Espírito Santo, não. Jaleco ou os bastidores? Bastidores. Odeio jaleco. Planejamento ou coragem? Planejamento. Por que você pensou em planejamento, doutor? Rapaz, se você tiver que serrar uma árvore e tiver 24 horas, você fica 23 horas planejando e eu tiro a última hora para você cortar a árvore. Então, assim, na cirurgia é isso, é planejamento, planejamento, planejamento. Café ou chá? Café, sem Café. açúcar. Sem açúcar. O brasileiro já gosta de café. Oh, Razão ou emoção? rapaz, a emoção é bom, a emoção é bom. É bom. Um paciente inesquecível. Tem vários. Aí, Assim, aí você na me sua pega. cabeça, não precisa. Paciente inesquecível é aquele que Aquele que fica muda, feliz com o muda de resultado. vida, é Muda aquele de que muda vida. de vida. É aquele que a gente vê no pós, o cara é totalmente diferente. Esse é inesquecível. Um erro que te ensinou. Acho que foram vários no empreendedorismo. Hoje a gente tem um instituto dando certo, colhendo frutos. Acho que isso é soma de vários erros. Eu já tive várias empresas que foram me ensinando o que eu sou hoje. O que você não abre mão, doutor? Na cirurgia, naturalidade. O que te tira do sério, doutor? Mimimi hoje em dia. Tem que ser curto e reto, né? Eu acho que é querer Ser verdadeiro. ser verdadeiro, querer fazer as coisas. Então, a proatividade, para mim, acho que é o principal. Então, aquele vitimismo, para mim, não funciona. Onde você quer levar o Instituto Frauds nos próximos anos, doutor? Referência Brasil. Vai ser referência Brasil. Né? Como a gente já opera pacientes de fora do estado, fora do país, se posicionar como referência no Brasil. Qual o legado, doutor, que você quer deixar na medicina brasileira, nacional? Olha, um dos legados é ensinar médicos, né? Que é o que eu faço, o sacerdócio lá de treinar novos médicos para essa área, para que o transplante capilar ele deixe de ser acho que a gente vê aí muitas franquias, né? Deixar de ser uma commodity e transforme numa cirurgia de alto padrão, e que o Instituto Frauches ele seja esse guia, né, de entregar cirurgias de alto padrão e que seja referência para novas pessoas que estão entrando no ramo. Puxando esse gancho, doutor, o conselho que você daria para os médicos que estão com um sonho, né? Esse sonho de começar agora, estão se capacitando. Procure mentores. Mentores.
acho que em tudo. Fala para eles, dá esse conselho. Procure mentores. Eu acho que eu errei muito no início em tentar por pernas próprias ali e não corri atrás de ter um mentor grudado em mim ali. Então, acho que o meu caminho ele foi mais longo. Então, você que está entrando no mercado, quer aprender transplante capilar, procure mentores. Eles vão te mostrar os atalhos, não o atalho errado, o atalho correto, né, para que você seja rapidamente referência no mercado. Muito obrigado, tá? Foi uma honra imensa poder ter te recebido aqui. Uma pessoa que tem uma sabedoria extraordinária, não é à toa que é referência aqui, toda a equipe dele, o Instituto. E para você que assistiu aqui, não deixe de curtir, não deixe de comentar. A gente aprendeu tantas coisas aqui, como você elevar essa autoestima, como você vê tão bem, né? Você que está sofrendo com calvície, está sofrendo, né, com baixa autoestima, procure o Instituto Fraunces, que ele vai resolver esse problema. Tá? E é isso aí, foi uma honra. Que Tá, isso, doutor? eu que agradeço pelo convite, estar aqui, poder, né, mais uma vez, compartilhar um pouco da nossa história e ser inspiração para jovens que estão iniciando no empreendedorismo, para jovens que estão, né, iniciando na carreira médica e para aqueles médicos que às vezes estão procurando uma guinada na carreira. Né? Então, acho que servir de inspiração é muito bacana. E, doutor, para as pessoas procurarem o seu Instagram, qual é o arroba? @Dr. Vitor Fraunces. Então lá eu posto conteúdos aí praticamente todos os dias, né, tirando dúvidas dos pacientes, mostrando casos reais e falando, né, sobre o mundo do transplante capilar. Né. Então é isso aí, pessoal. Tá chegando ao fim de mais um Papo Milionário. E muito obrigado por estar até aqui.